A pandemia não é nosso maior horror. Ela surge como uma lente de aumento que escancara nossas fragilidades enquanto sociedade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E nos coloca, não diante da pergunta do que é, mas do como, dos meios, dos caminhos. Meu amor, por você chegou. Estamos em tempos difíceis. Nossa arrogância foi colocada à prova. E agora temos que descer ao chão. À força ou por vontade própria. O teatro e a cultura já há muito tempo vêm sendo ameaçados. A gente está nessa guerra, né? Mas eles estão o quê? Tentando se comunicar com você. Ameaçados pelo crescente conservadorismo que nos vê como inimigos. Vamos aos fatos. Fatos. Pelo sucateamento dos equipamentos culturais, pelo desmonte de políticas públicas. Diante de uma pandemia que corre desgovernada, Estamos no ar? Estamos ou não estamos? como reconfigurar os modos de produção de vida? Como reimaginar os processos criativos? Como confiar na presença além da tela? Estamos conectados. Como criar e preservar afetos? Quem está comigo quando eu danço? O que acionar para permanecer? Como radicalizar o desejo e a necessidade de inventar futuros? Criar e escrever memórias. Que teatro é esse que vai ser? Pandêmica Coletivo Temporário de Criação. Uma aglomeração virtual de artistas de todo o Brasil que funciona como uma plataforma de ideias, grupos e artistas, criada em meio à pandemia para ser um espaço de encontro, de criação e de resistência. Passado esse primeiro ano de pandemia, a gente se reúne para refletir e documentar processos e procedimentos de criação que contribuíram para a construção de novas possibilidades de experiências teatrais. A gente se reúne, mais uma vez, para fazer novas perguntas e lançar uma flecha no escuro em direção ao futuro. Que teatro estamos fazendo? Que teatro está por vir? Mostra Pandêmica. Encontros performativos sobre criação online. Qual sua memória mais marcante de esperança? Eu estava numa cidade fria, longe de casa. Era um festival e eu havia fugido do meu trabalho de professor por uma semana para assistir peças. Eram histórias de vários lugares do mundo. Frio, paralelepípedos, Vários formatos. uma casa de vidro, Tudo era novo. Paralelepípedos brancos, frio, mentira, muita mentira, muita mentira. Cada artista parece um semideus. Um grupo de teatro de longe. Num festival. Uma semideusa tentando e conseguindo me encantar. Cada tema me revirava. Tentava fazer uma cobertura para um jornal que não existia. Eu via caminho que antes nunca sonhava que existissem. Nesse festival. Eu queria ser artista. Atores trancados dentro dessa casa de vidro durante todo o festival. Aquele festival, em 1997, mudou a minha vida.
Esperava-se que eles saíssem dali diferentes. Esperava-se que as pessoas ficassem diferentes com Eu vi que havia um mundo possível de realizações. Praça pública, essa era a aposta do festival. Gerald Thomas apresentando um happening. Mesmo os artistas que submeteram as performances de confinamento durante toda aquela semana eram livres. Apenas 20 dias. Era uma peça happening. Era muitos jornalistas, muitos repórteres. A liberdade era possível. Era o espetáculo Deadly, o Circo Mínimo. Era muita coisa, era muita coisa, era muito teatro, era muito teatro. Isso me deu esperança. Qual a sua memória mais marcante de esperança? Ah, 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 ah. Que tecnologias vamos transportar para o futuro que nós queremos ter? Nós, como espécie, matamos o futuro. Os sistemas econômicos devoradores das diferenças, fabricadores das padronizações, articuladores das políticas de extermínio em escala global e das políticas de consumo, acúmulo e descarte, assim como a gestão e o poder exercidos por esses mesmos sistemas sobre os corpos historicamente subalternizados, corroem diariamente a saúde física e simbólica das pessoas e do planeta. As tecnologias da convivência podem ser uma brecha para fazer frente a tudo isso e afirmar modos de existência baseados em outros princípios nos quais a inovação, a partilha, a memória, a alegria, o cultivo, as culturas e saberes, as palavras e os corpos tenham dimensão prioritária na vida. Imagino que para existir alguma possibilidade de futuro, precisaremos aprender a conviver com o outro e com as outras formas de vida existentes no planeta. O ser humano, no centro de tudo, torna a vida inviável. As linguagens que são muitas vezes usadas como instrumento de exercício de poder e dominação devem ser ocupadas por quem pode liberá-las. Talvez possamos ocupar as linguagens e não apenas usá-las. Repovoar nossa língua-mãe, fazer dançar as palavras novamente, para que emerjam as histórias não contadas. Imaginar em ação as paisagens nas quais queremos estar. As artes vivas acessam essas tecnologias e os pilares da nossa ancestralidade ameríndia e afrodiaspórica contêm esses saberes.
ocupar as palavras. Dramaturgia e futuro. Dramaturgia pode ser muita coisa, é sempre no plural. Futuro já não há, a gente precisa inventar. Eu estou aqui com uma pedra verde na mão, essa pedra. Eu estou com um livro vermelho, um livro azul, um copo de vinho, um copo de água, uma camiseta do David Bowie, o retrato de um palhaço, um livro com textos meus e de outras autoras e autores, uma pirâmide, uma janela na minha frente, uma porta atrás. Todos esses objetos trazem memórias e têm inscrições neles, assim como o meu corpo é escrito e se inscreve no mundo. Aqui se trata de partilha. Talvez isso tenha alguma coisa a ver com o futuro e tem tudo a ver com dramaturgia. Eu ofereci uma pergunta para Tainá Londras. Quais paisagens, Tainá Londras, você verá das suas janelas nos próximos anos? A Tainá Londras me ofereceu a seguinte resposta agora, nesse momento. Abre aspas. O espaço é a acumulação desigual dos tempos. Fecha aspas. Milton Santos. Eu abro um parênteses. Milton Santos foi um grande intelectual brasileiro, geógrafo, fundamental na nossa cultura. Ela continua dizendo: da minha janela eu vejo gente circulando pelas calçadas, cuidando das suas vidas, cruzando uns com os outros, atravessando ruas, se olhando, sentindo os cheiros, seguindo seus caminhos, seus sentidos. Da minha janela eu ouço um silêncio gritante, cacofônico. O horizonte é curto, diagonal, mas existe, e depois da parede, da esquina, da curva, do canto do prédio em frente, nunca se sabe o que se pode encontrar. Daqui de onde eu olho, já se passaram alguns anos, já se passaram a doença, a distância, o medo. Agora olhamos para frente com mais firmeza, depois de tudo que perdemos. Agora já nos fortalecemos e somos mais livres, porque temos mais responsabilidade e menos culpa. Amadurecemos na dor. A utopia segue firme em seu lugar, sempre adiante. Aqui estamos nós. Da minha janela eu vejo gente e sempre verei enquanto existir. É para as gentes que olho, é com elas que caminho, é por elas que construo, ao lado delas que incendeio, em seus braços que danço e espero. É para elas essas palavras. O futuro está nelas, nas gentes, nos corpos, no povo, nas pessoas, em nós, na gente. Eu ofereço para Tainá Londras, para vocês, 8 trechos desse livro vermelho e eu ocupo as palavras do Luiz Antônio Simas e do Luiz Rufino. As encruzilhadas são lugares de encantamentos para todos os povos. A partir dessas percepções, podemos concluir
que a perspectiva da encruzilhada como potência de mundo está diretamente ligada ao que podemos chamar de culturas da síncope. Elas só são possíveis onde a vida seja percebida a partir da ideia dos cruzamentos de caminhos. A base rítmica do samba urbano carioca é africana e o seu fundamento é a síncope. Sem cair nos meandros da teoria musical, basta dizer que a síncope é uma alteração inesperada no ritmo, causada pelo prolongamento de uma nota emitida em tempo fraco sobre um tempo forte. Na prática, a síncope rompe com a constância, quebra a sequência previsível e proporciona uma sensação de vazio que logo é preenchido de forma inesperada. A síncope é a arte de dizer quando não se diz e não dizer quando se está dizendo. O dono da rua, morador da encruzilhada, manteve a dinamização das invenções da vida nas esquinas da modernidade. Se o colonialismo edificou a cruz como égide de seu projeto de dominação, aqui nós reinventamos o mundo transformando a cruz em encruzilhada e praticando-a como campo de possibilidades. No riscar do ponto de uma pedagogia encruzada, Exu é aquele que come primeiro. As formas de conhecimento e de educação que o negam são modos imóveis e avessos às transformações. Exu é o princípio dinâmico, fundamental a todo e qualquer ato criativo. Elemento responsável pelas diferentes formas de comunicação, é ele o tradutor e linguista do sistema mundo. Os cruzos atravessam e demarcam zonas de fronteira. Essas zonas cruzadas, fronteiriças, são os lugares de vazio que serão preenchidos pelos corpos, sons e palavras. Desses preenchimentos emergirão outras possibilidades de invenção da vida, firmadas nos tons das diversidades de saberes, das transformações radicais e da justiça cognitiva. Haveremos de nos inspirar em Exu para praticarmos estripulias nos conhecimentos, na vida e na arte. Exu é caminhante, vagabundeia pelo mundo na importante missão de dotar-se, paradoxalmente, de potentes irreverências. Os tambores sincopados certamente explicam, em suas gramáticas de toques que falam sem palavras para que os corpos dancem. A viração que aqui defendemos, se eles não tocam, não somos. Para onde caminhar? A encruzilhada desconforta. Esse é o seu fascínio. O que dizemos dessa história toda é que as nossas vidas, nós mesmos encantamos. Há que se praticar o rito. Pedimos licença ao invisível e seguimos como herdeiros miúdos do espírito humano, fazendo do espanto o fio condutor da sorte. Nós que somos das encruzilhadas, desconfiamos é daqueles do caminho reto. Agora eu tenho um livro azul. O Henrique Fontes recebeu, eu ofereci para ele, uma pergunta. O que é sonho? O Henrique Fontes me respondeu. É uma antecipação. É a saída materializada na mente. O país de onde viajantes vão
e voltam transformados. O desejo gritado no nosso mais íntimo. A narração imagética desse desejo, a motivação da mudança, o que move, o que atravessa, o que transforma, o que resiste ao desânimo, o que enfrenta a dor, aquilo que acende a luz, o interruptor da alma, aquilo que alimenta e nunca é demais. Sonhos não engordam. Quanto mais sonhamos, mais dispostos ficamos. Sonhar é revirar o mundo, é sacudir as estruturas. Sonho é revolução. Eu ofereço, em resposta a essa resposta, um trecho desse livro azul do Ailton Krenak. Tomara que esses encontros criativos que ainda estamos tendo a oportunidade de manter animem a nossa prática, a nossa ação, nos deem coragem para sair de uma atitude de negação da vida para um compromisso com a vida em qualquer lugar, superando as nossas incapacidades de estender a visão a lugares para além daqueles a que estamos apegados e onde vivemos, assim como as formas de sociabilidade e de organização de que uma grande parte dessa comunidade humana está excluída, que, em última instância, gastam toda a força da terra para suprir a sua demanda de mercadorias, segurança e consumo. Como reconhecer um lugar de contato entre esses mundos, que tem tanta origem comum, mas que se deslocaram a ponto de termos hoje, num extremo, gente que precisa viver de um rio, e no outro, gente que consome rios como recurso. A respeito dessa ideia de recurso, que se atribui a uma montanha, a um rio, a uma floresta, em que lugar podemos descobrir um contato entre as nossas visões que nos tire desse estado de não reconhecimento dos outros? Quando eu sugeri que falaria do sonho e da terra, eu queria comunicar a vocês um lugar, uma prática que é percebida em diferentes culturas, em diferentes povos, de reconhecer essa instituição do sonho, não como experiência cotidiana de dormir e sonhar, mas como exercício disciplinado de buscar no sonho as orientações para as nossas escolhas do dia a dia. Para algumas pessoas, a ideia de sonhar é abdicar da realidade, é renunciar ao sentido prático da vida. Porém, também podemos encontrar quem não veria sentido na vida se não fosse informado dos sonhos nos quais pode buscar os cantos, a cura, a inspiração e mesmo a resolução de questões práticas que não consegue discernir, cujas escolhas não consegue fazer fora do sonho, mas que ali estão abertas como possibilidades. Fiquei muito apaziguado com isso. Apaziguado comigo mesmo. Hoje à tarde, quando mais de um colega das que falaram aqui trouxeram referência a essa instituição do sonho, não como uma experiência onírica, mas como uma disciplina relacionada à formação, à cosmovisão, à tradição de diferentes povos que têm um sonho, um caminho de aprendizado, de autoconhecimento sobre a vida e a aplicação desse conhecimento na sua interação com o mundo e com as pessoas. Henrique. Márcio. A Márcio Abreu, eu ofereci a pergunta: qual liberdade você deseja? Quando o amor prevalecerá. Essa resposta é um estudo de possibilidade
de leitura dessa possível resposta para uma pergunta impossível. Essa resposta é uma proposta. Quando as Márcio me respondeu: evidentemente, aquela que não impeça a do outro. Desejo a liberdade que possa ser vivenciada na perspectiva da coexistência. Liberdade não é um conceito absoluto. Não é uma ideia geral, nem mesmo uma finalidade ou um lugar a se chegar. Liberdade não é uma finalidade ou um lugar a se chegar. Também a revolta e provavelmente algum sentido de liberdade tenha relação com a nossa capacidade de invenção e de transformação. Mover-se no mundo e fazer mover o mundo no entendimento dos sentidos coletivos em que nós não sejamos o centro de tudo. Isso parece ter a ver com liberdade. A liberdade que desejo é a que ainda não existe. Agora eu estou no teatro. Eu estou vendo a plateia. Eu estou do lugar de quem fala para a plateia. Eu vejo pessoas amigas. Eu sinto coisas diferentes. Eu penso que aquela noite só vai existir naquela noite. Nesse momento em que eu estou no teatro, no prédio, na caixa cênica ou na rua, no espaço do teatro, eu enxergo essa liberdade. Toda vez que um de nós e essa busca, que não é só minha, é também dos meus colegas que estão ali, daquele lugar de quem olha e de que também é visto, essa busca, ela só faz sentido porque eu estou ali com aqueles colegas, com aqueles amigos queridos, aquelas pessoas que amo, falando coisas afetuosas, outras não tanto, para pessoas que se afetam e que também me afetam. A gente fica um momento em silêncio. Existe uma pausa que não foi programada. As pessoas estranham, elas se olham. Eu e os meus colegas de cena, nós nos olhamos. Naquele momento, se acende o interruptor da alma. Naquele instante, a gente sabe, a gente acessou algo
e enfrenta essa dor. Essa aqui que eu estou sentindo agora. É naquele instante. Só assim o amor. Que é o instante do amor. Márcio Abreu, Tainá Longras. Esse é o instante. Lohane Maia, Jonatas Narciso, Juraci, Maurício Lima, Nathalie, John, toda a pandêmica, todo mundo que está agora acompanhando pelo YouTube. Existe entre a gente isso que talvez a gente traduza como liberdade, como amor, como resistência, insistência, vontade de viver, de continuar proporcionando isso. E é por isso que a gente está aqui. E o que detonou esse processo, mini processo nosso aqui, que para mim foi uma experiência, eu já abro dizendo, incrível, do pensamento a esse momento agora, de um momento teatral para mim, pelo menos, surgiu de 6 perguntas, né? Márcio apresentou as duas, uma que veio de Tainá e outra que ele mandou, uma que ele mandou para Tainá e outra que ele mandou para mim. Eu mandei para Márcio essa que eu li, qual liberdade você deseja? E mandei para Tainá aliás, Tainá mandou para mim qual a sua memória mais marcante de esperança. E eu enviei para Tainá que amor prevalecerá. Isso aí. E isso que motivou a gente a começar. Teve alguma que eu esqueci? Não, você fez essas duas, né? Uma para Tainá, uma para mim. Aí a Tainá fez uma para você e uma para mim, e eu fiz uma para você e para Tainá. Eu fiz para você o que é sonho, e para Tainá quais paisagens você verá das suas janelas no futuro próximo, né? Eu perguntei sobre a memória de esperança para você, e para o Márcio eu perguntei que tecnologias nos levarão para o futuro que a gente quer ter. Exatamente. E talvez eu não sei, talvez fosse legal a gente botar essas perguntas e respostas ou todos esses num, né? Talvez a gente mandasse até para as pessoas. Bom, o chat está aberto, pessoal do YouTube, vocês podem agora continuar essas perguntas e a gente pode aqui conversar sobre elas, mas o que a gente está também muito movido com esse processo da pandêmica que completa, né, chega nesse 1 ano de uma efervescência louca, né, de produções, nossa, talvez inéditas, com certeza inéditas nesse formato, mas na profusão. E a gente escolheu, ao invés de olhar só para o que foi feito, que é de um valor inestimável, é pensar também no futuro, né? Que futuros? Eu acho que é isso que esse encontro que começa aqui hoje se propõe a desejar futuros, né? Construir desejos de futuro. Eu achei, para mim, só uma coisa que eu fico com vontade de compartilhar aqui, de percepção, de sensação desse momento, é que
tem alguma coisa que é muito próprio da ideia do teatro e das dramaturgias, né? Que é estabelecer possibilidades de rede, de relação, de conexão entre elementos diferentes, entre vozes e corpos distintos, né? E eu percebi que nesses simples dispositivos que a gente se deu, né, de simplesmente fazer perguntas e criar um campo de interação entre nós a partir delas, que é algo tão simples, né, que está acessível a qualquer pessoa, né, independente de se for por meios virtuais ou não importa. Mas assim, esse movimento na direção do outro que cria uma conexão através das linguagens é muito potente, né? Talvez a gente precise se voltar para as coisas elementares. É até uma coisa que eu te escrevi quando eu te fiz essa pergunta, o que é sonho, Henrique? Porque eu estou achando que para pensar futuro, a gente tem que retroceder em relação a essas ideias que nos plantaram a respeito de futuro. Para chegar a talvez algum futuro, talvez a gente precise andar para trás, não para frente, porque a gente precisa se reaver com as histórias que a gente não contou. Sim. Dizer só uma coisa, isso só para dizer uma coisa. E isso que eu falei um pouco no meu texto, ocupar a linguagem, não usar a linguagem como poder, né? Então, eu acho que aqui, nesse pequeno dispositivo que fala muito sobre dramaturgia, a gente fala também um pouco sobre uma possibilidade de inventar futuro que não tem, né? E essa volta ao que seria o básico, talvez, né? Volta ao que seria o pilar de uma nova leitura de mundo, sei lá, porque parece que a gente está nesse momento também, né? O mundo, tanto se fala dessa pausa que o mundo deu, de alguma forma, por mais que a gente saiba que não é bem assim, né? Que a máquina do capital, ela segue aí famigerada, encontrando alimentação por cima de cadáveres e tudo, mas de alguma forma a gente está buscando essa pausa para voltar talvez para os fundamentos, para o básico, para esse lugar. E eu acho muito boa essa sua colocação da gente. E quando a pergunta me chegou assim, nossa, ela me trouxe isso, assim, ela me trouxe, como a de Tainá também, que vai me pedir para trazer uma memória de esperança, que é também, tá, para mim dialoga, né? Tá nesse lugar. Por isso que a gente meio que fez essa coisa essa brincadeira com ela responder lá e eu talvez tá respondendo em cima, né? Porque existe aí um lugar que a gente esquece, talvez, quando a gente está criando, talvez, tá? Eu acho que a gente hoje está mais antenado, mas a gente esquece de que quem está ali para dialogar com a gente, muitas vezes perdeu esse básico. Muitas vezes não teve espaço nem para refletir sobre isso, não teve nem tempo, nem disposição, nem, enfim, condição mesmo, né, de estruturar a sua vida a partir disso, do sonho. Eu fico pensando que essa é uma pergunta muito complexa, apesar de parecer muito simples, mas ela requer uma estrutura que muita gente não tem. Como é que a gente vai perguntar o que compõe um sonho quando a gente percebe assim coisas estruturais básicas não serem garantidas? Então é uma pergunta que nos mexe muito, para mim me provoca muito em muitos aspectos. É criar um lugar que não é desejo, que não é só abstração, que
que é compartilhável, que busca o melhor, a melhoria, né? Que busca sair desse lugar onde a gente está, emergir talvez dessas profundezas. Enfim, são coisas que eu acho muito interessante. Eu vou aproveitar o que você está falando, Henrique, porque eu fiquei pensando que a gente se reuniu para falar sobre dramaturgia, e aí a gente começa a falar sobre tempo, sobre tempos, sobre espaços, sobre paisagens, mas, ao mesmo tempo, a falar sobre sonho e, primeiramente, falar sobre futuro, né? A gente se propõe a falar sobre futuro e, a partir dessa primeira proposta, a gente começa a falar sobre todas essas questões, né, que são sobre futuro, que são materiais, mas também são de outra ordem, e que são profundamente sobre dramaturgia. Acho que tem a ver com isso que você está falando, assim, porque essas questões vão se atravessando, assim, né? É muito interessante observar assim, que todo mundo falou sobre espaço, sobre paisagem, sobre caminhos, sobre encruzilhadas, sobre essas materialidades do futuro, do que a gente percebe como futuro e do que a gente percebe como dramaturgia também, e também sobre sonho e perspectivas e projetos e revolução. Acho que isso me interessou, assim, achei curioso e relevante. Engraçado que talvez seja, de novo, lá no básico, né? O básico da fricção entre objetividade e subjetividade, né? Claro. O que vai nos mover a construir essa dramaturgia, sempre friccionando objetividade, subjetividade, sempre friccionando essa máquina de porvires e, ao mesmo tempo, de sonhos, né? De abstrações, de desejos, enfim. Tem uma coisa, quando eu estava lendo a resposta que a Tainá escreveu, a pergunta que eu fiz, tem uma hora que ela fala da paisagem que ela vê então no futuro, e ela fala no presente. Então, digamos, ela fala afirmando um acontecimento que já está se dando. Então, você vê como a linguagem é forte, né? Porque uma coisa quando eu li o texto, eu achei lindo, me trouxe muitas coisas, muitas reflexões, mas não na dimensão de quando eu coloquei no meu corpo e oralizei. Enquanto eu estava lendo aqui, nessa partilha com vocês que estão em casa, com todo mundo, eu percebi a força que tem a afirmação, o campo das afirmações na palavra. Então, a gente não pode brincar com isso. A gente pode, deve, inclusive a gente brinca profundamente, mas a gente não pode brincar no mau sentido, que é aquele de banalizar digamos, o que a palavra vozeada, corporificada, dançada, enunciada, proferida, tem de transformação no mundo. Quando a palavra é corpo, né? E quando ela está longe desse lugar, quando a gente deixa afastado todo e qualquer desejo de autoridade, de que a palavra tem autoridade, poder de dominar o outro, né? Mas ela afirma, então ela instaura, ela inscreve na experiência. Então, o fato de eu ter lido essa afirmação de um futuro desejado, visto pela Tainá, estabelece um campo não só de possibilidade, mas de acontecimento. Eu vejo esse futuro que ela afirma. E na medida em que eu vejo esse futuro que ela vê e afirma, talvez eu tenha mais possibilidade de construir junto com ela, ele. Né? Porque alguma coisa se inscreveu no meu corpo desse futuro que ela viu da janela dela e nos contou.
né? Esse é o poder da dramaturgia, né? Entre outros. A força da dramaturgia. Tem duas colocações aqui do pessoal do chat no YouTube. Uma da Mariana Pimentel, querida Mariana, que fala, como diz Silvia Rivera Cusicanqui, o passado está na frente e o futuro que está atrás, né? Engraçado que você traz isso dessa afirmação do presente para o futuro. E a Zana Venâncio pergunta, que emoção é essa de agora, nesse formato e fora do teatro? É uma emoção de privação, de precariedade, de impedimento, não tem graça nenhuma. Assim, estou falando por mim. Assim, porque essa possibilidade ela não é nova, nós já tínhamos antes todos os impedimentos. Então, não há descobertas maravilhosas aqui, há a ocupação desse espaço com força, com capacidade criativa, com ética, com um monte de coisa. Mas, assim, emoção de sofrimento. Cada vez que eu estou aqui, eu lembro que eu não estou diante das pessoas ao vivo. Mas, dentro desse sofrimento, há lá embaixo assim, uma transmutação na alegria, porque a alegria é sentido de vida e de repovoamento assim, das linguagens e das paisagens, como a gente falou hoje aqui. Mas tem uma coisa que me vem assim, você vê, a gente passa um tempão para se encontrar, né, Márcio? Assim, a gente tem morre de vontade de pensar coisa e tal. E olha quantas vezes a gente se encontrou do ano passado para cá, nesses encontros virtuais. Para mim, aí tem um lugar dessa emoção. E Tainá também, assim, quando, Tainá, que a gente ia poder estar trocando como a gente fez e vivendo essas reviravoltas agora. Sabe, assim, eu acho que isso tem um caminho aí que a gente aprendeu por conta da precariedade, por conta de encontrar essa saída para continuar existindo, né? E, que talvez desenhe aí também um caminho de partilha que eu particularmente não quero mais perder. Então, isso não vai voltar. A gente não vai, né, perder mais isso. Está dado, né? Já se incorporou. Sim, mesmo com internet ruim que trava de vez em quando, mas a gente já incorporou até o travamento da tela. Mas é isso, assim, eu acho que isso para mim também é muito incrível, a rapidez também que durante a semana o pessoal que fez os espetáculos da pandêmica vão com certeza partilhar mais coisas, mas assim, a rapidez com que essa galera se juntou e começou a descobrir possibilidades mesmo dentro disso que é um sentimento muito... É um misto, né? Assim, a gente tá aqui, poxa, é muito bom ver vocês, a gente trocar ideias e pensamentos, mas ao mesmo tempo é muito frustrante, porque a gente não está fazendo o que a gente faz, a gente poderia estar numa mesa presencialmente, em algum Sesc da vida aí, em algum lugar. Depois daqui a gente ia, sei lá, beber alguma coisa, conversar mais, né? Continuar crescendo, né? A gente se desenvolvendo. Então, mas ao mesmo tempo é de se admirar o quanto a gente tem essa capacidade de encontrar possibilidade, onde tem uma brecha, tem uma ação teatral, sabe? Onde teve deixaram a porta entreaberta, a gente entra, a gente invade e ocupa. Isso é bacana. A gente só não pode deixar a impressão de que a arte, os artistas podem deixar de existir, né? Eu acho que isso é a maior potência desse movimento assim, que a gente está fazendo, porque é muito fácil e cômodo, principalmente para esse momento político que a gente está vivendo, que as pessoas acreditem que é possível um mundo sem arte e sem artistas, e não é. E a gente não é capaz, a gente não vai deixar isso acontecer, né? Assim, esse mundo não é possível sem arte e sem artistas. Então, acho que essa é, para mim,
o maior ganho assim desse movimento. Obrigado por essa fala, Tainá, porque eu me filio assim, a ela imediatamente, porque acho que tem isso, assim, a ética da gente ocupar esses lugares virtuais está muito ligada com o que você falou agora, e não com uma louvação dessas tecnologias, porque isso não é a questão, né? A questão são outras tecnologias, né? Como você me pergunta, muito politicamente, né? Uma pergunta política que você me faz, né? Que tecnologias a gente vai lançar mão, né? E eu acho que justamente aquilo que eu respondi, assim, as tecnologias não é uso. Sim. Essas a gente usa, tá de boa, vamos continuar usando e aprimorando e tudo mais, mas essas tecnologias não vão revolucionar, não vão se insurgir contra nada, não vão mudar nada. Ó, tem mais duas colocações aqui. Eu vou ler a Aline Souza, que eu acredito que seja a Aline daqui, do Natal. Recentemente, a liberdade que desejo é viver os sonhos do agora. A dramaturgia tem sido esse espaço de construção do que eu quero e do que eu gostaria de dizer. Raquel Parras, acho que ela citou a Raquel. Não, a Raquel Parras é outra. Desculpa, mas ela diz isso, é uma afirmação. Aí a Raquel acho que traz a palavra na encruzilhada e não na reta, promove tipos de escrituras cênicas com as ferramentas das plataformas virtuais. Como foi a experiência nesse cenário de 2020? E acho que, de alguma forma, também a menina miúda, que é Cairo, lá de Manaus, pergunta quais caminhos foram abertos mesmo parados, né? Mesmo nesse processo. Então, talvez ela pergunta assim, da escritura cênica através dessas ferramentas e plataformas virtuais, e que caminhos foram abertos, mesmo a gente não estando nos teatros, ocupando os teatros. Essa é uma pergunta que vai ser respondida ao longo da semana, mas quem gostaria de se arriscar a falar? Eu só fiquei curioso. A Aline, será que é a Aline de Natal? É a Aline de Natal, Aline querida. A gente foi juntos na casa da Ribeira, Henrique. Exatamente, é ela mesma, dramaturga. Ela tá trabalhando em dramaturgia. Que demais, que bom ter notícias suas. Que bom você estar na dramaturgia, no teatro. Fico muito feliz. Que emocionante. Emocionante. Isso. Eu também quero dizer isso que você disse. Eu acho que, olha, Juraci, todo o pessoal da Pandêmica vai poder falar um pouco, assim, tem muitas experiências, gente, de todos os formatos, assim. Eu, particularmente, com o Grupo Carminha, a gente fez 2 experiências, uma pré-gravada e outra que foi ao vivo, e depois a gente transmitiu gravada, que foi a Frasqueira de Jaci. E olha, vou te falar assim, mas também teve no mesmo projeto lá com algumas peças, e é um troço que eu não sei explicar, porque a gente não sente o eco, né? A gente não sente a volta. E eu percebi, uma coisa ficou muito firme em mim: teatro é essa volta, sabe? Teatro acontece nesse retorno do público, é nesse respirar junto, é naquele silêncio da sala e, de repente, alguma manifestação ou algo que... energias que se entram em conflito, enfim, não tem nada disso, né? Uma coisa muito fria, é a gente com um buraquinho aqui e tentando contar a nossa história. Fortaleceu, talvez, as narrativas, as contações de história, digamos assim, mas eu acho que perdeu muito o teatro enquanto fenômeno teatral, enquanto assim, ou ganhou no sentido de que a gente realmente percebe a força que isso tem na presença, que acho que talvez seja a maior força mesmo do teatro, seja esse ato de partilhar uma experiência presencial, né? Muitas coisas, eu não sei, em relação a essas 2 perguntas, a da Raquel e
menina miúda. Sim, eu acho que estratégias assim de lidar com a formulação das linguagens, né? Acho que Tainá também tem pensamento sobre isso, assim, ações. Evidentemente que a gente não se recusa a ocupar esses outros lugares. E eu, sei lá, particularmente, fiz muitas coisas que me deram muito prazer, que me trouxeram desafios, mas isso não tem nada a ver com entender que o ao vivo, que o presencial fica dispensável. Não, ele é cada vez mais indispensável. Cada vez mais a perspectiva de realizar ações em presença de pessoas fica sendo um sentido de alta tecnologia, fica sendo algo revolucionário em certa medida, porque se tornou tão raro e inalcançável essa perspectiva no hoje, que isso realmente se torna um desafio para a gente entender como que a gente vai conseguir, nas linguagens e no campo das articulações do coletivo, reestabelecer, só que não como era antes, reestabelecer o espaço público, restabelecer a consciência e a vivência dos espaços públicos. Esse é um desafio da linguagem. É assim que eu respondo, Raquel. Você, claro que a gente conseguiu estabelecer, e eu acho que elas vão ajudar a gente a restabelecer as estratégias de novo, cruzilhada lá fora. E eu acho que na pergunta de menina miúda, quais caminhos foram abertos mesmo parados, é que a gente não ficou parado, né? Ao contrário, a gente precisou. Foi mover que deu a possibilidade da gente continuar existindo. Se a gente não se movesse, teríamos morrido, não estaríamos aqui. Sim. Como a Tainá muito bem disse, a gente teria deixado de existir, porque se a gente não afirma a nossa existência, e a nossa existência se afirma em ação, a gente teria deixado de existir. Eu acho que, assim, eu tenho uma experiência, né, trabalho com a Ana Kfouri há alguns anos, e a gente fez uma live para o SESC ano passado, foi uma coisa bastante interessante, assim, acho que a gente descobriu essa potência do ao vivo, que é diferente e não pode ser confundida com a potência da presença. O ao vivo com a mediação da tela tem uma energia, tem uma demanda, uma energia, uma atenção, tem um frisson, uma coisa que mantém a gente atento, que é gostoso de experimentar, que é difícil é diferente da experiência de gravar ou de fazer um vídeo, né? Gravar um vídeo. E eu acho isso interessante, eu nunca tinha vivido isso antes. Mas é muito diferente e não pode ser confundido com a presença, assim, com o encontro, com o estar com. Que tem uma outra potência, uma outra energia. E aí concordo profundamente com o Márcio, que é hoje nosso maior objeto de desejo, é retomar esse espaço de presença. Assim. Então, se a gente está aqui em casa, em isolamento, afirmando esse movimento de se preservar, é para que a gente consiga, em algum momento, superar esse momento, para que a gente não fique estagnado nesse lugar, né? É um movimento. O desejo é um movimento.
Legal. Giovana Araújo, querida, do Grupo Facetas aqui de Natal, lança uma pergunta que é dramaturgicamente falando. É mais fácil ou mais difícil falar sobre algo que toma o mundo inteiro de uma só vez, de uma forma tão arrebatadora? É mais fácil ou mais difícil falar disso, né? Não sei nem se é mais fácil ou se é mais difícil, mas olha, é curioso, né? A gente vem falando, escrevendo, criando distopias, não é de hoje, tem um tempo já. Mas quando a distopia se torna presente, quando a gente vivencia ela no cotidiano, parece muito difícil falar isso na ficção. É até um pouco constrangedor, não sei. A gente tá montando um espetáculo no Carmim, que é o Gente de Classe, e antes de qualquer ideia de pandemia, é um trabalho que já tem, agora vai fazer 3 anos, que a gente passou um ano aí sem trabalhar nele, em 2020, mas a gente vem trabalhando desde 2018, que é sobre uma família confinada num condomínio desses de luxo. Um condomínio que eles não saem porque é muito perigoso lá fora, enfim, existe um perigo iminente. Então, é muito doido escrever essa dramaturgia agora. É muito difícil, assim. Para mim, particularmente, é um pouco constrangedor, inclusive. Entendo o que o Henrique está falando e concordo, porque, na verdade, eu acredito muito pouco na nossa capacidade, mesmo assim, numa ética de vivência do mundo, de dar resposta. A gente não está, assim como todas as pessoas, as artistas, os artistas também sofrem os impactos de toda a violência que se instaurou no Brasil, que veio à tona no Brasil de um modo não novo, mas agudo agora, né, que é tão ou mais grave do que a pandemia em si, né, que é o governo assassino, um genocídio assim instaurado sem pudor, né, tudo isso que a gente já sabe, e essa apatia social coletiva diante da pandemia, e enfim, tudo isso torna esse momento indizível, entende? Não é as respostas artísticas e dramatúrgicas, para falar especificamente da dramaturgia, a isso, agora, no calor do momento, não sei, eu me sentiria um pouco como o Henrique, assim, um pouco constrangido de ficar querendo dar conta da realidade com a arte. Não se trata disso. Então, eu diria que é mais difícil. Agora, dependendo de como você olha para a questão, acaba sendo mais fácil, porque aí sempre existem os aproveitadores de plantão. Então, claro, já tem um tema aí, fácil, na mão, vai lá e faz, mas não é disso que se trata, a gente não está falando disso, né? E deixa eu falar uma coisa agora que eu lembrei, a gente lançou agora um primeiro episódio de uma audiosérie que eu estou fazendo, que é outra coisa também, foi uma forma, a velha radionovela vestida com, né, outros trajes, mas que tem sido para mim um respiro, assim, desculpa o trocadilho infame, mas no sentido de que chama-se A Guerra do Ar, e é outra distopia, outro futuro incerto, mas em que leva em consideração a pandemia. Só que é isso que você falou, a gente, na verdade, está muito mais preocupado em discutir as questões que parece que a pandemia ou o noticiário sobre a pandemia encobrem, que são muito mais graves, que são muito mais nocivas e vêm nos matando há muito mais tempo e aos milhões, milhares e milhões, né? Que é esse governo genocida e é a perspectiva que a gente tem diante desse governo, porque mais grave do que, e a gente sabe,
viver só esses 4 anos é o que vem pela frente, que não parece ser nada melhor, não parece que vai terminar com os 4 anos e a gente vai reconstruir o país depois disso. Não vai acontecer isso. Desculpa, não quero afirmar que desejo que eu esteja profundamente errado, mas o que parece é que vai continuar. Então, assim, acho que a gente talvez tenha que olhar para a Guerra do Ar, que é essa audiosérie que a gente lançou esse final de semana, tenta começar aí a costurar um possível enfrentamento disso no plano da ficção, né? Então, talvez seja esse motivador também. Desculpa, Tainá. Imagina, desculpa você. Eu queria aproveitar, assim, porque eu acho que interessante que a pergunta que o Henrique me fez, quando o amor prevalecerá, me leva um pouco assim para esse lugar das impossibilidades que a gente está falando agora, do indizível. Eu acho que a minha resposta, a resposta que eu criei, que eu elaborei para essa pergunta, que eu realmente considero uma pergunta impossível, tem a ver assim, com a necessidade de continuar, porque por mais que seja impossível, é preciso continuar. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente dá conta do indizível? Como a gente dá conta do impossível? Eu acho curioso que, para mim, falar sobre o amor prevalecer nesse momento me soa completamente impossível e do campo do indizível. Isso me gera um desejo de criar som mais do que criar sentidos e significados, de repente. Só um apontamento. Bacana. Tem mais aqui. Aline Silva, será que é a outra Aline lá do Arte Ação? Márcio? Ela fala: definitivamente estamos numa encruzilhada na história. Tento escutar meu corpo e a palavra que vem, percebo um desejo de nova língua. Olha que reflexão. Que bonito, né? E é isso, parece que a gente está nisso mesmo. E Menina Miúda, né, o Cairo lá de Manaus, fala: o que vocês esperam de um teatro pós-pandemia? Haverá um novo caminhar do fazer teatral e do fazer dramatúrgico? Eu queria comentar um pouco isso. Assim, eu acho que está nessa reflexão que a Aline Silva trouxe um caminho para pensar nessa reflexão e pergunta do Cairo. Porque a gente sabe que a palavra e a língua, a nossa língua E assim, eu já disse isso em outras ocasiões, mas eu acho que nunca é demais redizer. Porque, ao dizer novamente, a gente opera novamente num exercício de escuta, né? E de afirmação, como a Tainá fez no texto dela. Porque, assim, a nossa língua, ela né, se você ouve, se você vai aqui para o campo nas redes, na internet, você vê que as pessoas, que uma massa de pessoas e que os poderes estabelecidos, instituídos, usam a língua, essa língua, a nossa língua, nosso idioma, com fins espúrios, assim, né? E usam com uma lógica de dominação, com uma lógica de capturar as existências, né? Então, e isso não é novo na história. Todos os processos de tomada de poder absoluto
como a gente está vivendo agora, e através da violência, do extermínio, das diferenças e tudo isso, ao exemplo, né, do pré-Segunda Guerra, da Segunda Guerra Mundial com o nazismo, a exemplo das assassinas ditaduras civis militares da América Latina, mais recentemente, e a exemplo do que a gente está vivendo agora, são mecanismos de linguagem, são pessoas que tomam de assalto a língua e usam massivamente para destruir, para corroer as estruturas e para alcançar espaços de poder, de domínio. Então, a gente vai abrir mão da nossa língua. Quando eu estou falando de língua, eu não estou falando só palavra, não, eu estou falando corpo. A gente vai abrir mão? Não. A gente tem que ocupar o espaço da nossa língua e transformá-la em outra, porque ela não pode ser a mesma língua que essa gente está falando. Então, sim, Aline, eu também eu percebo um desejo de nova língua. E eu acho que a gente precisa trabalhar com muito vigor nisso. E essa pergunta, outra, haverá um novo caminhar no fazer teatral, fazer dramaturgo, está ligado com isso. Claro que haverá, não existe, tudo acabou, gente, acabou o mundo. Sobretudo no Brasil, não tem mais, acabou, tudo precisa ser inventado, né? Então, claro que vai haver, e a gente está trabalhando diariamente por isso. Todas e todos nós estamos trabalhando para isso, com isso, né? E aí, teve um comentário da Zana, que tinha feito a pergunta, né? Eu creio no novo formato digital, ela fala, que eu creio que esse novo formato digital veio para ficar. Eu contemporizaria essa reflexão da Zana, dizendo que o novo formato digital não é novo, ele não veio, ele já estava, ele vai ficar porque ele já esteve, já ficava, só que ele não é um novo que veio para ficar, ele não é novo. Isso aqui não é novo, já existia antes. Eu mesmo já fiz várias experiências virtualmente antes de ser obrigado a fazer isso. Trabalhando, por exemplo, com pessoas em países diferentes, realizando formas de materializar experiências dramatúrgicas e teatralidades através que isto não é novo. É importante que a gente se lembre disso, não esqueça. Senão a gente cai na armadilha e na lógica de ficar criando totens e endeusando quem quer nos destruir. Então, o novo formato não existe. Não existe novo formato digital. Os formatos digitais existiam. O que aconteceu foi que a gente, obrigado a usá-los, fomos inventando formas diferentes de usar e os mecanismos, as plataformas também foram se aprimorando, assim como nós fomos nos aprimorando em relação ao uso delas. Mas não há novo formato digital que veio para ficar. Há formatos digitais que existiam, a gente lida com esses formatos. Quem vai ficar somos nós. Nós vamos ficar. Nós não vamos abrir mão dos nossos espaços. A gente vai ficar em formatos digitais, em formatos presenciais, em formatos que vamos inventar novos, e esses sim serão novos, os que ainda não existem, que vamos inventar, e que podem ser digitais, presenciais, materiais, orgânicos, botânicos, entendeu? Animais, entendeu? Gasosos, eles podem ser de toda sorte, imateriais, assim, né? Rarefeitos, eles podem ser de muitas formas, mas o formato digital novo não existe e não veio para ficar, porque ele já estava, ele já fica, ele não é novo. Desculpe. Amei. Tainá, você quer falar alguma coisa? Não, estou completamente contemplada. Nossa, eu acho também. Eu
Não quero nem estragar muito isso. A gente está sendo avisado aqui que não tem mais perguntas, então a gente pode caminhar para o encerramento, né? Talvez dá tempo aí para uma última colocação se alguém aparecer. Mas eu queria dizer que para mim foi mais uma experiência de alimentação desse meu processo criativo, mesmo estando confinado, mesmo estando isolado dos meus pares, mesmo estando ensaiando por Zoom e outras plataformas. Mas esse encontro aqui virtual de hoje, desses dias anteriores e de hoje, me alimentaram mais uma vez. Eu sigo daqui, assim, eu acho que como o Márcio, com essa energia de permanecer. Eu quero permanecer, eu quero dar continuidade. Quando eu digo eu estou falando, acho que pelos meus aqui em torno, né? Pelos coletivos que a gente tenta seguir animando, porque realmente, como o Tainá disse, assim, essa ideia de que os artistas vão ficar obsoletos ou de que tudo agora foi traduzido para o online, que a gente não tem mais a necessidade do presencial, isso é uma balela, isso é uma mentira, isso é mais uma forma de dominação dentre tantas que a gente tem que entender, ao mesmo tempo que aprender a enfrentar, aprender a ver que formas a gente vai poder lidar com isso, construindo linguagens, traduzindo isso em textos, traduzindo isso em performances, juntando gente, e é assim que a gente sempre fez e é assim que eu acho que a gente vai continuar fazendo. Muito obrigado, Juraci e Pandêmica, pelo convite. Quero agradecer, porque seria legal que dramaturgicamente a Tainá começou, ela podia terminar, seria lindo isso. Eu vou falar aqui rapidinho, agradecer essa partilha entre artistas e pessoas que eu admiro imensamente, que é a Tainá e Henrique. Agradecer ao Pandêmica por essa movida fundamental para todas e todos nós durante todo esse período e que permanecerá, porque a lógica de ser transitória, né, esse aquilombamento coletivo ao qual o Pandêmica se propõe, e de ser transitória porque acredita que nós vamos transformar e atravessar, e daqui a pouco a gente pode se encontrar e também continuar se encontrando por aqui quando a gente quiser, e da maneira que a gente quiser, né? Como fazíamos antes já. Então, agradecer vida longa para todas as artes e movimentos nesse país que precisa ser levantado, né? E a gente está aqui trabalhando também para isso. Agradecer a todas as pessoas que tiveram a disponibilidade de estar aqui com a gente, cada um na sua casa, ouvindo e mandando reflexões, perguntas, comentários tão importantes assim, para a gente. Obrigado, Lorraine, obrigado, Jonatas. Obrigado a todo mundo da Pandêmica. Espero rever Henrique, você o quanto antes, Tainá, você também o quanto antes. Mal e Jura, vocês também. Um beijo. Então, eu queria também aproveitar para agradecer a Pandêmica Coletivo Temporário por proporcionar esse espaço de encontro para a gente, afirmar a importância, a potência desse espaço, ainda que a gente esteja apontando para o futuro e para a presença, que esse espaço tem uma potência no hoje muito importante, que é possibilitar a nossa continuidade, a continuidade do nosso movimento, a continuidade da nossa existência, enquanto artistas, portanto, enquanto seres, porque a gente não se separa do que a gente é.
Queria agradecer profundamente esse esforço constante que vocês vêm fazendo de manter esse movimento acontecendo, de unir as pessoas, de fazer essas conexões, essas redes, criar essas oportunidades de encontro, como o Henrique falou no começo, quando a gente poderia imaginar que a gente poderia se encontrar. A gente está desejando esses encontros há muito tempo e agora isso é possível. Então, queria terminar reafirmando a potência desse espaço, dessa mostra, a mostra pandêmica Encontros Performativos sobre Criação Online. Muito bonito, realmente assim, foi uma experiência incrível poder trocar questões e possíveis respostas para essas questões e transformar isso em dramaturgia coletivamente. Agradeço muito o encontro, agradeço o Henrique, agradeço a Márcia, agradeço a Lorraine, o Jonatas, e muito agradeço ao Maurício e ao Juraci que nos fizeram esse convite. Obrigada, gente. Uma boa noite. Agradeço no final, mas não menos importante, agradeço a todo mundo que está em casa e que está assistindo a gente, que está compartilhando com a gente e que está reafirmando a potência desse espaço aqui junto com a gente. Obrigada.